Fala galerinha do Motiva, tudo bem com vocês? Professor Paulo Ricardo na área. Nós hoje vamos dar continuidade a mais um conteúdo gramatical, tá? Fala em gramática, você já fica aí meio que aperreada. Ai meu Deus, lá vem aquele estudo, aquela abordagem mais gramatiqueira, tá? Primeiro, relaxa, fica tranquilo, que como vocês já sabem, já é de costume, mesmo sendo um conteúdo gramatical, tentarei deixar da maneira mais dinâmica, mais prática e aplicável possível. Quando eu digo aplicável, tentando relacionar com os gêneros textuais que são muito cobrados no Enem. Lembra essa noção de gêneros textuais, que a gente já discutiu outras vezes, né? A noção de gêneros textuais que vocês já dominam, pensar nos tipos textuais, o que é que tem a ver a gramática. Lembrar que a gramática, mesmo sendo cobrada na parte das questões objetivas, ela exige muito de você na hora da redação, afinal de contas você está fazendo uso daquela gramática aplicada que nós chamamos, e quando vem as questões do Enem, muitas vezes são questões que não é que elas são mais difíceis, mas é justamente por o aluno subestimar, às vezes a questão ele acaba errando, e a gente sabe que conseguindo acertar uma questão nessa categoria de que são as questões que vão ver conteúdos gramaticais, fazem muita diferença, inclusive até na nota que você vai estar para receber. Beleza? Então, a nossa análise, gente, inicial, ela vai começar em torno justamente são esses três conceitos aí: frase, oração e período. Frase, oração e período, tá? Eu já vou chamar a atenção de vocês para uma coisa. Lá na hora da prova, frase, oração e período, o que é que o Enem costuma trabalhar? Resume tudo isso simplesmente a palavra o que? Enunciado, tá? Então ele pode fazer tudo isso aí, mas quando a gente usa o enunciado, a gente está pensando naquela abordagem inicial ali que vem antes de uma questão. Mas às vezes ele traz esse nome mais genérico, beleza? Mas quando a gente vai lá para aquelas ideias ali, gente, frase, oração e período, a gente tem que ter atento aí, eu trouxe alguns dois exemplos. Silêncio, por favor, e outro exemplo aí, pare. Aí eu tenho dois gêneros textuais. Eu tenho uma placa de trânsito, é um gênero textual, que é comum ter palavras ou não ter palavras. E aí eu tenho um gênero também textual que tem esse caráter de informação, também de ordem, de pedido e de orientação, que a gente costuma encontrar em ambientes, por exemplo, como de hospital. Beleza, gente? O que é que os dois têm em comum? Os dois têm em comum, literalmente, o uso aí da palavra. Entre os elementos que eles têm em comum é o uso da palavra. Paulo, esse uso da palavra, o que é que tem a ver com esses três conceitos que nós vimos antes? Frase, oração e período. Pare e silêncio, por favor. Ambos têm palavras, então automaticamente aí são expressões linguísticas. Anote isso aí que eu já falei em outros momentos para vocês. Quando a gente está falando de expressões linguísticas, a gente está associando ao uso da palavra. Termos linguísticos, expressões linguísticas, certo? Construções linguísticas. Eu estou chamando a atenção de vocês para o uso da palavra. Então, eu estou fazendo uso da palavra. Essas palavras, em determinados contextos, naturalmente, se reproduzindo em determinados gêneros textuais, elas têm sentido, por menor que elas sejam. Por menor que elas sejam em termos de estrutura. Então, a gente já chega no primeiro conceito, que é de frase. Paulo, repete aí pra gente o que danado é frase. Frase é uma estrutura mínima formada por palavra que tem sentido, seja ela qual for o tamanho da expressão da palavra. Sendo qualquer palavra, independente da sua estrutura, tendo sentido, eu vou chamar de frase. E qual a diferença dessas duas aí? Aí vocês já sabem, lembram muito bem que existe a frase verbal e a frase nominal. Ao lado esquerdo, nós temos aí uma frase nominal, tá, gente? Uma frase nominal. Aí eu não tenho a presença de verbo, tá? E do lado direito eu tenho a presença de um verbo que está lá no modo indicativo. Desculpa, no modo imperativo. Lembra lá dos modos imperativos, indicativos, subjuntivos, quando nós estudamos? Então veja que a gente vai fazendo algumas relações com outros conteúdos que nós já vimos. Então temos aí justamente uma frase nominal e uma frase verbal. Paulo, só que tem outra palavrinha aí depois, oração. Então eu já pergunto a vocês, em qual dos dois textos eu tenho uma oração? É justamente aí no segundo. E por que no segundo? Porque eu tenho a presença de um verbo. Beleza, gente? Tranquilo? Eu tenho a presença de um verbo. Paulo, e o que danado vai ser um período? Eu vou chamar a atenção de vocês para cá. Beleza? Primeiramente, entendido o que é frase? É toda aquela construção formada por palavra que tem um sentido mínimo. Então lá escrito lombada. Ali eu tenho uma frase, beleza? Começo a gritar aqui uma palavra e vocês vão começar a entendê-la. Gerou sentido, então é porque ela é
considerada como frase. Oração, a partir do momento que eu tenho uma frase que usa verbo, ou seja, é uma frase verbal. Se é uma frase verbal, eu chamo de oração. Muito simples isso aí. Paulo, e o que é período? Aí se liga. Quando a gente está falando de período, a gente associa muito aquelas questões, aqueles momentos quando a gente está falando lá na redação, né? Ó, se liga, divide o teu parágrafo em 2, 3, 4 períodos e demarca com um ponto. Então, primeira dica é essa. Quando eu estiver falando em período, é muito comum que apareça nas questões de Enem esse uso formado por palavras e demarcado com um ponto. Beleza? Se liga nisso aí. Muitas das vezes, quando o Enem traz a palavra período, é porque ele está associando a essa construção da frase, ou seja, tem palavras, tem sentidos, e ela está demarcada com um ponto, ou uma interrogação ou exclamação. Então, ali eu já tenho um período. Beleza? Paulo, qual seria essa outra noção de período? A gente já vai para essa noção de período, a noção de período mais gramatical, quando eu tenho a presença de um verbo. Beleza? Aí o que eles vão chamar de período simples e período composto. Beleza? Mas falou em período, gente, lembre que é uma estrutura verbal demarcada pelo ponto. Viram o que eu acabei de falar? Estrutura verbal demarcada pelo ponto. Aquilo que vocês fazem tradicionalmente na hora da redação. Tranquilo, gente? De boa? Seguindo a análise, a gente tem aí justamente um termo que é muito comum de vocês estarem observando e aparecerem durante a prova também, sintaxe. Tem muito aluno que confunde o que é sintaxe. O que danado é sintaxe? Aí tem aí, é o arranjo, a combinação ou a disposição das palavras na frase. Então, a partir do momento, gente, que vocês verem sintaxe, entendam como arranjo, combinação. Paulo, mas você está falando sintaxe aí e eu confundo com a danada da morfologia, gente. Lembra, o Enem não traz uma perspectiva bem gramatical, trabalhando com esses nomes bem específicos como tem aí, mas vocês já têm toda essa base que vem lá desde o fundamental e vocês sabem aí, minimamente algumas características morfológicas e algumas características sintáticas. Qual é a minha preocupação? Vou até olhar agora aqui para vocês. Qual é a minha preocupação, gente, inicialmente aqui com vocês? Qual é a minha preocupação? Que vocês entendam o que é morfologia e o que é sintaxe, para não confundir a cabeça de vocês. Morfologia, classe gramatical, classe morfológica. Artigo, numeral, pronome, adjetivo. Beleza? Apareceu o nome morfológico, morfologia ou qualquer outro nome próximo a isso aí, lembra, eu estou falando das classes, das formas das palavras. Beleza? A partir do momento que eu pego essas classes, dou uma organização, arranjo ela, eu tenho a estrutura sintática, que surgem todos aqueles palavrões que a gente já está acostumado a ler. Que palavrões? Palavrões como sujeito, verbo, transitivo, objetos, adjuntos, agente da passiva e por aí vai. Tá? E não se aperreiem, não fiquem preocupados, porque naturalmente a gente sabe que o Enem não costuma trazer esses palavrões aí. Mas o que é que ele traz? Ele traz o conceito. É onde eu vou chamar muita atenção de vocês. Beleza? O jeito como ele pede, ele, de certa forma, ele está pedindo esses termos aí. Só que não com esses nomes. Ele está trabalhando com o conceito e eu vou mostrar muito isso para vocês. Beleza, gente? Tranquilo? Aí nós temos aqui a questão dessa organização sintática. É a primeira grande observação, gente, que eu faço a vocês. Por favor, foquem aí, eu coloquei 2 tabelinhas, foquem na segunda tabelinha. Ela está dividida em 3 tópicos. Os termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios. Vou repetir. Os termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios. Aí eu vou até olhar para vocês mais uma vez. Aí vai outra coisa, você precisa ir em casa anotar e prestar atenção. É comum também aparecer na prova esses termos. Temos a presença de um termo essencial, temos a presença de um termo integrante, temos a presença de um termo acessório. Então, você que está me ouvindo aí, você tem que saber a diferença entre eles. Termo essencial, já está dizendo, ele precisa, ele é obrigatório, ele tem que ter. Tá? Quais são os termos essenciais? Sujeito e predicado. Todo mundo sabe identificar um sujeito e predicado, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Isso aí é o básico, tem que lembrar. O que é um termo essencial? Sujeito e predicado. Tem que estar lá presente. Beleza? Tranquilo. E os termos acessórios e integrantes. Aí, gente, acessórios. O Enem não vai dizer, não vai pedir especificamente quais são os termos acessórios, porque agora ele vai trazer a nomenclatura, termo acessório. Beleza? E o que é um termo acessório? Lembra? Óculos, brinco, relógio, anéis, tá? São acessórios. O que é? Você não usa sempre. Você usa em situações eventualmente. Então, são termos que horas estão presentes, termos que horas não estão presentes. E o que é que isso tem a ver com a frase? Frase. O que é que tem a ver com frase? Quando eu digo que na frase aquele termo, a ausência dele não vai causar prejuízo gramatical. Sem ele eu vou conseguir entender a frase do mesmo jeito. Óbvio que, preste atenção, com esse termo eu vou ter um novo sentido para a frase, ele vai trazer uma nova circunstância, um novo sentido, um acréscimo, beleza. Mas sem ele eu consigo mesmo assim permanecer com uma frase mínima que tenha sentido. Por isso que eu chamo de termo acessório. Sem ele não causa prejuízo gramatical para a frase.
Beleza? Gramatical. Altera o sentido? Com certeza. Mas eu não tenho prejuízo gramatical, a gente vai ver isso mais para frente. De boa? E o que é um termo integrante? Ele é obrigatório. Paulo, mas você não falou o termo essencial, que também é obrigatório? Beleza. Agora o termo essencial são dois, sujeito e predicado. E os termos integrantes são outros. Beleza? Que são fruto justamente da presença desses termos essenciais também. Aí quais são os termos integrantes que a gente tem? Os complementos verbais, o objeto direto, o complemento nominal e o famoso agente da passiva. Beleza, gente? Seguindo aí na explicação, só para vocês perceberem aí, ó, o que seriam termos essenciais, o que seriam termos integrantes e essa ideia de termos essenciais. Percebam, poderia aparecer uma questão no Enem que envolvesse, por exemplo, a análise dessa frase. Ó, o gato preto da Dona Maria bebeu o leite quente da panela de barro à noite. Aí vocês percebam, as palavras que já estão em vermelho, já para orientar vocês, ó, gato e bebeu, são as palavras principais, as palavras base. E elas estão no núcleo. Elas estão no núcleo de quê? Justamente do sujeito e do predicado, ó. Por isso que é o que a gente diz que são termos essenciais, estão na base. O gato preto da Dona Maria bebeu o leite quente da panela de barro à noite. O restante é o predicado. Paulo, como é que eu identifico o verbo? Depois, como é que eu identifico o sujeito e o predicado? Tudo começa com a identificação do verbo e faz a perguntinha a ele. Quem bebeu? Quem bebeu? O gato preto da Dona Maria. Quando volta lá para a frase anterior, gente, de maneira em verde aí, ó, nós temos elementos que são acrescentados à palavra gato. Beleza? Tira esses elementos que estão em verde e que estão em azul. O que sobra? O gato bebeu. Veja que aí eu tenho uma frase minimamente, uma frase verbal, tenho palavras, beleza? Tenho verbos, então tenho uma oração também, minimamente com sentido. Veja que os outros termos são justamente como a gente diz aqui, ó, são os termos essenciais que estão lá presentes e os outros são termos o quê? Integrantes e termos o quê? Acessórios. Beleza? Aí, ó, o gato preto da Dona Maria. O preto da Dona Maria, que está em verde, são justamente termos o quê? Acessórios. Percebam que eles não causam prejuízo para a frase. Ó. Gato bebeu o leite quente da panela de barro à noite. Beleza? Quando eu vou para o azul, em relação ao verbo beber, quem bebe, bebe algo. Então também eu preciso desse termo. Beleza? Só que esse termo, diferentemente do termo essencial, o termo integrante, gente, ele surge em função do termo essencial, que é o núcleo aí do predicado, o verbo beber. Beleza? Aí quando eu venho para cá, ó, quem bebe, bebe algo. Aí eu tenho aqui, ó, justamente os complementos verbais vão entrar como os termos integrantes. Beleza, gente? Então, isso é uma primeira noção que a gente precisa ter em relação aos termos que compõem a frase. Isso aí você precisa saber para até o dia da prova. Que existem termos básicos, elementares, que são os essenciais, sujeito e predicado, e a partir deles vão surgindo outros termos, que são os termos integrantes e os termos acessórios. Beleza, gente? Tranquilo? De boa? Seguindo aqui a minha explicação, o que é que eu tenho para a gente? Essas noções em relação aos tipos de voz. Vocês sabem muito bem quais são. Voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Quando eu tenho uma voz ativa, quando o sujeito é agente, o sujeito pratica a ação. Quando eu tenho uma voz passiva, quando o sujeito recebe a ação. E quando eu tenho uma voz reflexiva, quando o sujeito pratica e recebe a ação. Sujeito agente praticou a ação, Joana colheu. Sujeito passivo recebeu a ação, as flores foram colhidas. Certo? Quem é o sujeito? As flores, ela recebeu a ação. Elas receberam a ação de serem colhidas. E Joana cortou-se. Além de cortar, ela cortou a si mesma. Tá? Então, eu tenho uma voz reflexiva. Paulo, o que é que isso tem a ver com a hora lá da prova? Aí eu vou até olhar para vocês. Gente, se liga numa coisa. Tenho voz ativa, passiva e reflexiva. Muito raramente o Enem traz essas expressões, mas o que ele vai trazer? Voz ativa, quando eu tenho um sujeito que pratica a ação. Ele vai estar lá. Temos um termo presente, um termo destacado na frase, executa a ação, pratica a ação. Beleza? Então isso é uma voz ativa. O termo destacado está recebendo a ação. Opa, voz passiva. Como eu disse a vocês lá no início, o Enem vai trabalhar muito com o sentido dos termos, os conceitos dos termos. Beleza? E voz reflexiva. Temos o termo destacado que além de praticar, também recebe a ação. Opa, eu tenho uma voz reflexiva. Se ele não trouxer o nome, voz reflexiva, ele vai trazer esse nome aí. Beleza? Esse conceito que recebe e pratica a ação. Beleza? Tranquilo? Seguindo aí, uma característica muito presente, gente, aqui na voz passiva, como vocês podem perceber aí, ó, eu só estou colocando os nomes gramaticais só para vocês também perceberem como se dá essa mudança. Ó. Na voz ativa, todos os alunos ouviram aquela música. Vamos transformar isso para a voz passiva? Como é que fica? Aquela música foi ouvida por todos os alunos. Aí o que é que vocês têm que começar a perceber? É muito comum
gramaticalmente falando, é obrigatório que quando eu transformo da voz ativa para a voz passiva, aquela música foi ouvida por todos os alunos. Percebam que aquela estrutura que era objeto se transforma em sujeito paciente, ou seja, recebe a ação. Por isso que eu tenho uma das características da voz passiva. Beleza? E percebam que o que era sujeito ativo na voz ativa, tá, vai se tornar o agente da passiva. Beleza, gente? Então, a partir do momento que eu tenho uma voz passiva, eu tenho um agente da passiva. Porque se o sujeito recebe a ação, voz passiva, eu vou precisar de alguém para executar isso aí. Então, gente, chega no primeiro desafio que eu tenho para vocês aí. Fiz todo esse rodeio, bem geral, vamos dizer assim, de coisas realmente essenciais, elementares, para que vocês percebam. O que é que isso tem a ver com os gêneros textuais? Como eu posso aplicar isso aos gêneros textuais? Aí eu tenho duas manchetes aí para vocês. Eu pergunto, em qual das duas eu tenho a voz passiva? Tá? E em qual das duas eu tenho esse agente da passiva? Justamente quem executa a ação. Beleza? Por isso que eu chamo de agente da passiva. Beleza? Seguindo aqui a minha análise, uma coisa que eu vou chamar muita atenção de vocês é para as transitividades. Atenção para o contexto em que vai aparecer os verbos. As transitividades, gente, vocês já sabem. Os verbos intransitivos, os verbos transitivos e os verbos de ligação. Aí esses nomes podem sim aparecer durante a prova, inclusive o nome transitividade. Aí eu coloquei como exemplo aí 3 verbos. Desculpa, o mesmo verbo, virar, só que em contextos diferentes. Aí o virar no primeiro tem sentido de dobrar. O virar no segundo foi um erro de digitação aí, eu peço desculpas. O virar aí não é no sentido de dobrar, é no sentido de derrubar. E o terceiro aí, percebam que eu tenho uma característica. O carro, após a capotagem, ele se transformou em um monte de ferros. Antes ele era um carro, ele agora é um monte de ferros, o quê? Retorcidos. Beleza, gente? Tranquilo? Aí é justamente isso, gente. Dentro desse conteúdo sintático, uma das características que eu venho chamando a atenção para vocês é justamente a transitividade. Esse nome pode aparecer tranquilamente na prova. E vocês têm que lembrar desses 3 nomes clássicos. Só que lá na hora da prova, o que é que ele pode dizer? Ele vai trabalhar com um conceito. Temos um verbo aí que não precisa de complemento, temos um verbo que precisa de um complemento, e lá temos um verbo que está ligando o sujeito à sua característica, ou que o Enem costuma trabalhar muito. Temos um verbo relacional. Por que relacional? Está relacionando o sujeito a uma característica. Beleza, gente? E eu também deixo aí como desafio para vocês, vocês aí analisarem justamente a transitividade dessas duas propagandas aí, em relação ao verbo chegar, a propaganda 1 e a propaganda 2, como também analisar a transitividade do verbo chegar, bem como o sentido da palavra primavera nessa tirinha aí. Graças a Deus, chegou a primavera. Graças a Deus, cheguei à primavera. E eu dizendo trivialidades. Beleza, gente? Tranquilo? Essa foi uma abordagem, vamos dizer assim, bem geral, sobre esses elementos sintáticos. Óbvio que eu fui pegando aí elementos que são realmente essenciais para você ter essa noção em torno do que significa esses elementos sintáticos para fazer a prova do Enem. Peguei essas noções de vozes, que a gente vai retomando também lá no nosso momento ao vivo e vai discutindo também. E a questão da transitividade, que é muito forte e muito cobrada durante a prova do Enem. Beleza, gente? Tranquilo? Foi um prazer encontrá-los mais uma vez e até a próxima. Valeu!